Bom dia, igreja. Feliz sábado. Amém. Que bom que você veio, que bom que eu vim, que bom que nós estamos tendo essa oportunidade de virmos, não é? Nós temos percebido aí dias incertos, dias de insegurança. Às vezes pode, às vezes não pode, e a gente fica à mercê aí da justiça dos homens, mas sobretudo sobre a justiça de Deus. E hoje ele providenciou, está nos proporcionando essa bênção de estarmos aqui juntos para adorarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu fico pensando, né, naquela situação dos nossos irmãos lá no Oriente Médio, que não tem aí a possibilidade de adorar a Deus no dia em que desejam, de forma legal. Tem que estar. E aí, vivenciando essa situação dessa semana, né, a gente pôde ter uma fagulha de exemplo do que nossos irmãos padecem lá na janela 1040. Mas estamos aqui nesses poucos momentos que nos restam daqui para frente, fazemos aqui uma recapitulação daquilo que estudamos durante essa semana, dentro aqui do proposto aqui pelo guia temático da Escola Sabatina. Como é o título geral mesmo da lição? Isaías, consolo para o povo de Deus. Será que nós precisamos ser consolados? Bastante, né, irmãos? Irmão. Precisamos ser consolados e o que eu acho interessante é que Deus sabe exatamente o momento em que precisamos ser consolados. É verdade que tem momentos que precisamos ser chacoalhados, não é isso? Da nossa sonolência, da nossa inércia, mas para o momento, Deus está vendo por bem trazer aqui orientações para nosso consolo, para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade com cada vez mais fervor. Aqueles que não têm lição, abra suas Bíblias, por gentileza, no livro de Isaías, no capítulo 53. Isaías 53. A nossa igreja ainda está aqui ornamentada em clima de família, em clima de semana de oração, não é verdade? Bonita, como as irmãs do Ministério da Mulher sempre capricham. E aqui nós estamos desfrutando aqui também desse cenário, mas sobretudo da presença de nosso Criador. Isaías 53. Vamos orar mais um momento? Querido Deus, a Tua palavra está aberta diante de nós. Temos aqui a oportunidade de nos deleitarmos na presença do Senhor e da companhia dos irmãos. Mas o que mais desejamos nessa hora, Senhor, é que o Senhor fale aos nossos corações. O tempo é curto, os dias são incertos, mas queremos desfrutar de cada momento em Tua presença, porque 1 minuto em Tua presença vale mais do que uma eternidade, toda a vida, Senhor. Dada a Tua instrução nessa hora, em nome do Senhor Jesus, que nada venha nos interromper, nos atrapalhar de termos essa comunhão com o Senhor. Eu rogo agradecido, certo de que o Senhor nos ouve e nos atende, em nome de Jesus. Amém. Então, Isaías capítulo 53, verso 5, nos é dito aí, mas ele foi transpassado por causa de quê, irmãos? Das nossas transgressões. Ué, mas não foi por conta da violência dos romanos? Ou da incredulidade dos judeus? Não. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Esse capítulo, o 53 de Isaías, é conhecido como o capítulo do servo sofredor. Nós vamos ver aqui que ele é basicamente uma poesia dita ali, escrita ali pelo Espírito Santo, usando Isaías. E aí a gente se faz uma pergunta, né? Dava para imaginar que seria assim? Eu vou até tirar essa máscara. Estou distante dos irmãos. Dava para imaginar que seria assim, irmãos? Sofrido como foi, não é? E aí a gente pensa, meu Deus, como foi sofrido tudo aquilo que Isaías narra aqui, nesse capítulo do servo sofredor. Dava para imaginar que seria assim, tão sofrido como foi? É possível que não passasse pela mente de nenhum ser humano a forma como seria, a forma como Deus usaria Cristo para pagar o preço necessário pelo resgate de cada um de nós. Mas, se Isaías tivesse a intenção de transmitir somente informações a respeito do Messias, a respeito do plano de salvação,
ele teria apresentado todos os detalhes sobre o Messias de uma vez só. Não é? Ele não ficaria transmitindo a mensagem de forma picotada, né? De forma pausada, mas ele transmitiu a mensagem de um servo que viria com o propósito de pagar o preço necessário de forma paulatina, de forma que pudéssemos compreender a missão e a mensagem dada por Cristo. Interessante que diz aqui o comentário que Isaías foi um artista cuja tela era o coração do seu ouvinte. Olha só que declaração interessante. Isaías foi usado pelo Espírito Santo, como eu disse, como um artista cuja tela, onde a sua arte seria escrita, seria exposta, seria o coração dos seus ouvintes, ou seja, o meu e o seu coração. Que bênção, não é? Podemos fazer parte aí dessa história, desse plano, como arte, né? Como aquele que o autor imprime uma arte. Mas em Isaías 49, 7, nos é dito que ele foi desprezado e detestado. Eu parei um pouco nessa palavra, detestado. Ser detestado. Quando a gente chega num lugar que a gente é detestado por algum motivo, a gente se sente constrangido, se sente humilhado, se sente pequeno. Mas Isaías declara em 49, 7 que Deus foi, na pessoa de Cristo, desprezado e detestado. Alguém que veio para salvar, para se doar, para dar o melhor, acaba sendo aquele mais desprezado e o mais detestado. E lá também no capítulo 50, verso 6, nos é dito que o caminho para a vindicação passaria pela violência física. Olha só, quando a gente é humilhado em um determinado lugar, ou desprezado, chacoteado, a gente se sente triste, humilhado, né? A gente se sente mal, a gente quer sair daquele lugar. Mas e quando a agressão é física? Muda bastante, não muda? Quando a agressão é física, o que naturalmente nos sobrevém? Sobe um fogo. E a tendência é a gente reagir, porque né, a agressão física ela é, de fato, pesada. Mas Cristo sofreu tudo isso. Além da questão da humilhação, né, das agrúrias ali emocionais, ele ainda também foi acometido fisicamente. Isso tudo é registrado por Isaías. Então, esse de fato é um capítulo que deve ser alvo das nossas meditações, porque fala de um servo. E lá no Evangelho, né, Marcos registra que veio para João registra que veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quanto crerem em seu nome, dá-nos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Mas o que me chama a atenção aqui nessa breve passagem aqui é essa questão de que Cristo também foi agredido fisicamente, não só emocionalmente. Se ele fosse agredido só emocionalmente, já seria bastante. Mas quando a questão é física, também nos é levada a uma reflexão ainda maior. Os irmãos podem ficar à vontade, viu, para participar. Esse é o momento que a gente tem a oportunidade de interagir, de partilhar, que às vezes, estudando em casa, o que me chama a atenção, o que o Espírito me impressiona é esse ponto, como foi mencionado aqui, mas pode ser que em outro ponto acaba sendo mais impactante para os irmãos, e esse é o momento de abençoarmos e sermos abençoados nesse momento de partilhar aqui o conteúdo da lição. Então, irmãos, o que me chamou a atenção também é a trajetória do escrito aqui de Isaías. Ele não chega já no primeiro capítulo e começa a falar a respeito do servo sofredor, como é descrito no capítulo 53. A gente percebe que ele foi transmitindo a mensagem de forma sequenciada. Por exemplo, lá no capítulo 7, ele fala da concepção do nascimento de Jesus, né? Como seria. Lá no capítulo 7, no início. No capítulo 9, ele vai falar a respeito de um rei da descendência de Davi. Para quê? Para que os seus leitores pudessem ir ouvindo, lendo e assimilando a ideia ao longo aí dos escritos. E lá no capítulo 11, ele detalha a libertação da injustiça e do sofrimento. E culmina aqui no capítulo 42, no capítulo 53, falando a respeito, de forma mais clara, a respeito de um servo que viria a esse mundo para sofrer, como resgate daqueles que o aceitassem. Então,
é uma sequência, é uma trajetória dos escritos de Isaías. Por isso aqui que a gente está estudando o livro de Isaías todo, né? Desde o início. E nós só temos agora mais 3 semanas para concluirmos aqui a trimestral e, consequentemente, o livro de Isaías. Então, o servo prosperaria e seria exaltado, mas sua aparência seria desfigurada a ponto de não ser reconhecido. Alguns chegam até a dizer, né, que Jesus era uma pessoa comum e era uma pessoa repugnante aos olhos humanos. Então, mas no momento aqui, os últimos três dias aqui da sua peregrinação nessa terra, ele foi de fato desfigurado. Ele foi, porque quando a gente se machuca, incha, desfigura, né? Então, a gente percebe que Jesus saiu de um extremo, ou seja, da glória, da majestade, ao outro extremo de ser menor, não diria menor, mas aparentemente mais desfigurado do que o próprio ser humano, né? Então, de um extremo a outro. Quando nós nos machucamos, quando nós nos ferimos aqui fisicamente e fica a cicatriz, e essa cicatriz nos incomoda pela estética, por a limitação de movimento, alguma coisa assim, na glorificação nós deixaremos de ter essa cicatriz. Deus vai nos restaurar, nas palavras assim, na beleza da pura louçania, os servos salvos. Mas Cristo não. Cristo vai ter as cicatrizes, pelo menos as cicatrizes dos cravos, vão estar permanentemente na carne humana de Cristo, para nos lembrar de que um dia ele decidiu se entregar por amor de mim e de você. Não é verdade? Então, a gente pode perguntar também, quem é que creu? Quem creu na mensagem de Isaías? Isaías vem lá desde o capítulo 7. Até que hora, irmão, tem? 22 minutos para a gente encerrar. Então, irmãos, a gente pode então encerrar aqui. Perdi a linha aqui de raciocínio. Uma transformação, uma transformadora oferta. Olha só a pergunta, e com essa pergunta a gente encerra. O que significa o fato de que a vida do servo é uma oferta pelo pecado? Jesus se entregou com uma oferta para resgatar o pecador. E o que significa isso? Significa, você deve ter marcado aí, que o servo se ofereceria em sacrifício pela transgressão da humanidade. E eu não posso deixar de dizer o seguinte, que no plano da redenção, estabelecido antes mesmo da criação do mundo, o inimigo ele tentou pegar Deus de surpresa, coisa que ninguém pode fazer. E eu costumo contar esse relato entre os meus colegas, e assim, quando o inimigo disse assim, olha, tá vendo aquela raça humana que você criou com tanto carinho, com tanto desejo? Eles pecaram. Se o Senhor passar a mão na cabeça deles, você vai ter que passar a mão na cabeça nossa também, na perspectiva do inimigo. E se o Senhor, e aí eu vou dizer para todo mundo, que o Senhor não é essa justiça toda não, porque salva uns e não salva outros. E se por outro lado, o Senhor destruí-los, assim como vai destruir os anjos maus, aí a gente vai poder dizer, escancarar para o universo inteiro, que o Senhor não é esse amor todo que se diz, não. Tirano, né? Destruidor. Então, ele não contava com a resposta de Cristo em dizer que o salário do pecado é a morte, então eu me entrego por amor deles. Para eles tem um plano de redenção. Então, o inimigo cai por terra ali. Eu fico impressionado que todo tempo que Satanás afronta Deus, afronta Cristo, ele cai, ele perde, porque ele é um derrotado desde sempre. Não é? Então, nos apegando ao poder de Cristo, de posse dessa informação do que existe um plano de redenção para mim e para a sua vida, nós podemos seguir adiante certos de que não tem pandemia, não tem perca de emprego, não tem enfermidade que pode nos separar do amor de Cristo. Amém? Amém. Irmãos, como eu costumo dizer, esse momento é sempre muito curto para a gente poder explorar tudo que a gente aprende, tudo que a gente absorve durante a semana. Mas fica aqui mais uma vez o apelo para que possamos estudar ao longo da semana, dia por dia, com calma, vigorosamente, para que possamos aprender, absorver tudo aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o buscam. Amém?
Vamos ficar de pé para a gente concluir com a oração? Oremos então. Santo Deus, amado Pai, eis aqui, ó Deus, uma porção dos teus filhos, desejosos, ó Deus, de ouvir a tua voz, como o Senhor falou aos nossos corações durante esse momento de recapitulação. É verdade, ó Deus, os tempos têm sido curtos, têm sido corridos, mas, Pai, queremos depositar em Ti a nossa esperança de salvação, a nossa confiança, ó Deus, de que o Senhor não permite que nada fuja ao Teu controle. Obrigado, Senhor, por passar por esse capítulo e nos defrontar, Senhor. Estamos aqui constrangidos diante de tão grande amor que o Senhor manifestou para com cada um de nós. Nos ajude, ó Deus, a valorizar esse tão grande sacrifício, colocando a nossa vida em dias com a vontade do Senhor expressa em tua santa lei. Dá-nos o perdão dos pecados, continue a conduzir, ó Deus, esses momentos de louvores e adorações para a glória do teu santo nome. Abençoe cada um dos teus filhos que adentraram a esse lugar. Eu rogo agradecido, Senhor, com o perdão dos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém.